Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho trazendo para vocês um assunto muito importante: o tempo de Deus. Às vezes a gente não consegue imaginar o que Deus ele tem preparado para a nossa vida e às vezes a gente queremos as coisas da noite para o dia. Vou contar uma história, uma pequena história da minha vida, para que vocês entendam que os planos de Deus sempre são melhores que os nossos. Há muito tempo atrás, eu sempre quis ter alguém do meu lado do qual me fizesse muito feliz. E eu falo para vocês que quando eu lembro disso, eu paro e penso como Deus é tremendo. Eu tinha um sonho de casar e graças a Deus esse sonho aconteceu. Mas eu olho para as pessoas que eu queria me casar na época, antes de conhecer o meu atual esposo de hoje em dia. E eu olho para essas pessoas, muitos com relacionamentos, outros com não, e eu digo como Deus é perfeito, como Deus ele é incrível de ter me feito esperar. Eu casei aos 24 anos e para mim foi algo muito importante, foi um dia incrível. Eu passei 3 anos entre namoro e noivado e aos 24 anos eu casei. Porém, hoje eu posso falar para você que os planos de Deus sempre serão melhores que os nossos. Eu sonhava em casar e Deus ele me proporcionou um marido maravilhoso, um marido do qual eu agradeço ao Senhor todos os dias por ele existir na minha vida. Às vezes a gente queremos algo simples, porém Deus ele quer nos dar algo maravilhoso. Eu queria casar, porém eu não especificava muito ao Senhor qual casamento seria. Muitas vezes era por conta de uma pessoa que tinha uma aparência legal, ou por conta de uma pessoa que era simpático, ou muitas vezes outras pessoas era por conta que eu gostava. Só que Deus ele quis me dar um pacote completo, alguém maravilhoso, alguém que me completa e alguém que está comigo em todos os momentos da minha vida. Às vezes você está aí pensando, nossa, eu queria um casamento, e às vezes você não quer um casamento do qual seja duradouro. E muitas vezes você até quer, mas você encontra pessoas que não é o que Deus ele deseja para a tua vida. Não existe nada mais incrível do que você esperar o tempo certo de Deus. E eu, inconscientemente, eu esperei o tempo certo de Deus. Eu olho para as pessoas que antigamente eu queria ter algum relacionamento, namorar, casar, sei lá. E essas pessoas são frustrantes na sua vida. São casamentos frustrados, são relacionamentos, infelizmente, né, tristes. Porém, Deus ele não só quis me dar um casamento, ele quis me dar um marido dos sonhos, um marido do qual está comigo em todos os momentos, um marido do qual ele faz de tudo para me ver feliz. Às vezes eu nem quero estar feliz, mas ele me faz. Eu convido a você a confiar no Senhor. Eu convido a você a confiar em um Deus que pode ir além do que pedimos e do que sonhamos. Eu pude até esperar um pouco. Foi um pouco difícil em ver minhas amigas casadas, realizando seus sonhos. E infelizmente depois se frustraram porque vamos dizer que apressaram os planos de Deus. Não é que Deus ele não queira que as pessoas sejam felizes, mas Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas. E a palavra do Senhor nos diz que há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de sorrir, há tempo de todas as coisas. E Deus, com seu amor infinito, ele me ajudou, porque até nisso Deus, ele tem uma participação especial. Ele me ajudou a esperar no tempo dele. Então eu esperei o tempo do Senhor, igual eu falei para vocês, inconscientemente, porque para mim, naquele tempo, naquele momento, eu queria as coisas automáticas, eu queria as coisas do dia para a noite. Porém, Deus, ele viu o que hoje em dia eu iria passar. E se eu não estivesse com o marido que eu estou,
talvez a história teria sido bem diferente do que vem acontecendo. Eu falo para você que não existe nada mais incrível do que confiar no Senhor. Não tem nada mais lindo do que eu poder acordar e saber que eu tenho um dos melhores maridos do mundo. Não é do Brasil, não é da cidade, é do mundo. Um marido que está comigo em todos os momentos. É aquele homem que eu nunca imaginei que eu teria. Eu só queria casar. Mas Deus, além do casamento, Ele me deu um homem incrível. Um homem do qual eu falo para vocês, eu sinto felicidade em lembrar dele. Eu sinto felicidade em saber que Ele está do meu lado. Em saber que eu posso contar com Ele para tudo. Tem aquelas pessoas que você diz assim, tamo junto? Ele é esse homem. É um homem que completa aquilo que eu tanto sonhei em ter um casamento. Eu não digo para vocês que somos perfeitos, pois não somos. Não existe perfeição aqui neste mundo tão mal. Mas eu falo para vocês, a gente fazemos de tudo para dar certo, sabe? A gente a cada dia faz de tudo para que os planos de Deus sempre sejam concretizados na nossa vida. E isso não é batalha fácil. Muita oração, jejum, muito clamor ao Senhor. Tudo que a gente construiu hoje em dia, e eu não falo de bens materiais, eu falo de amor, de companheirismo, tem a participação especial de Deus. Deus, Ele está em todos os momentos da nossa vida, em cada realização, em cada desejo, em cada angústia, em cada tristeza. Deus, Ele está em todos os momentos da nossa vida. E eu convido a você a esperar o tempo certo do Senhor. Que às vezes a gente quer as coisas para hoje, mas Deus, Ele diz, o amanhã será bem melhor. Então espere pelo amanhã do Senhor. Às vezes o amanhã do Senhor não será aquilo que você tanto quer que seja amanhã. Muitas vezes pode demorar 1 ano, 2, 3, 10, 12. Mas a gente sabemos que quando a gente esperamos no Senhor, Ele vai nos abençoar grandiosamente. E eu falo para vocês, Deus, Ele não só me deu um marido. Deus, Ele me deu um companheiro para a vida toda. Ele me deu alguém que muitas vezes eu nem queria ter. Mas Deus disse, filha, é quem você vai amar para a eternidade. E sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, Ele estava certo. Eu comecei esse relacionamento, eu não lembro se eu já contei aqui para vocês. E eu não amava ele, eu não gostava. Mas ao decorrer dos dias, dos meses, dos anos, eu fui apaixonando a cada dia com o jeito dele, com as atitudes, com o carinho, com a simplicidade que ele tem. E hoje em dia eu posso dizer que eu sou muito feliz em estar com ele. Hélio é o amor da minha vida, é o homem que Deus, Ele sabia que eu precisava. E Deus, Ele não demora, Deus, Ele capricha, Deus, Ele faz de uma forma da qual a gente nem imaginou que iria acontecer. E Deus, Ele nos abençoa assim poderosamente. E nesse vídeo eu só quero falar para você, tenha paciência. Acredite que os planos de Deus sempre serão melhores que os seus. Não apresse os planos de Deus, porque a gente sabe que o inimigo, ele coloca muita cilada na nossa vida. E muitas vezes, se você não prestar atenção, você, em vez de estar recebendo uma bênção de Deus, você está pegando uma maldição do inimigo. Para que um dia, daqui a 10, 20, 30 anos, você possa chegar e dizer, nossa, eu fiz uma escolha certa. Daqui a pouco a gente faz 13 anos de casados. E eu falo para vocês de muita luta, mas de muita vitória, de muito amor, de muito companheirismo. E não existe nada mais importante do que esperar no tempo de Deus. Deus, Ele sempre vai nos dar o melhor do que a gente imagina. Igual eu falei para vocês, eu só queria casar. E Deus, Ele me deu um marido incrível, do qual me ama, do qual eu amo, do qual a gente, a cada dia, tentamos segurados nas mãos de Deus para que o nosso relacionamento dê certo. Confia no Senhor e saiba que Deus, Ele é bom
e que a sua misericórdia dura para todo sempre. Deus, ele vai dar bem mais do que você imaginou. Não sei se você, como eu, só queria um casamento. E Deus, ele não só me deu um casamento, como uma bênção para a vida toda. Que Deus me abençoe e te abençoe a sempre. Está esperando no tempo certo do Senhor. Não sei o que você está pedindo a Deus, mas saiba, não tenha pressa. O tempo de Deus sempre será melhor que o nosso. E Deus, ele não demora. Deus, ele capricha.